graça de poder estar na igreja, seja para a celebração eucarística, seja para a celebração da palavra, ouviu deste mesmo evangelista, também no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Creio que está ainda vivo em nossa memória. A parábola do samaritano nos apresentou duas palavras que nós encontramos abundantemente, ou melhor, de forma inesgotável, na pessoa do Senhor, mas que Ele também transfere para nós compaixão e misericórdia. Lucas hoje nos apresenta a mesma linha de reflexão, porque se trata do mesmo capítulo. Hoje somos chamados a refletir sobre outro elemento que é fundamental na nossa identidade como cristãos, ou seja, como servos do Senhor, como continuadores da sua obra, discípulos e discípulas daquele que é sinônimo de hospitalidade. Guarda no teu coração esta frase, hospitalidade, ou melhor, esta palavra. Grava isso. E para isso, ele nos apresenta a figura de três pessoas nas Sagradas Escrituras, uma no Antigo Testamento, o nosso pai Abraão, e duas mulheres que foram muito importantes no ministério de Jesus, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Viviam num povoado próximo de Jerusalém. Para ir a Jerusalém, primeiro passava-se por este povoado. Ao que tudo indica, foi o primeiro encontro que Jesus teve com esta família. Os irmãos parece que viviam na mesma casa. Hoje não se menciona o nome de Lázaro, mas pressupõe que ele também esteja ali. Jesus, então, se dirigindo a Jerusalém, recebe o convite de Marta para passar pela casa dela, repousar, dar uma palavra, participar da convivência fraterna daquele ambiente, daqueles irmãos que eram tão generosos. E ele aceita. Mas quero chamar a atenção aqui, não é somente Jesus que é convidado. Aqueles que estão com o Senhor também participam do mesmo sentimento de acolhida. Jesus não andava sozinho. Tinham 12 com ele. E não é de estranhar que houvesse também outros discípulos. Então, a família se propõe a acolher Jesus e todos aqueles que o acompanham. Vejam a largueza deste coração. E não pode ser diferente. Os povos antigos, não apenas o povo de Israel, mas todos os povos antigos tinham como costume a boa acolhida, a hospitalidade. Lembremos que os povos têm as suas origens numa cultura nômade, de transitar de um lugar para o outro. O povo de Israel só vai fazer essa experiência, não é, do sedentarismo, ou seja, de viver e habitar numa terra, lá quando eles adentram na terra prometida. Era um povo, a exemplo de Abraão, que circulavam muito, iam de uma região para outra. E nesta realidade, vivendo assim,
nessas condições, é necessário que muitas vezes uma tribo os acolha. Às vezes, eles acampavam ao longo de um rio ou de um campo para poder buscar viveres onde também tinha outra tribo. Então, uma tinha que ser hospitaleira com a outra. Isso fazia parte, inclusive, dos ensinamentos de Moisés, da sua lei, acolher, assim como que o nosso Deus os acolhe, os hospeda no coração. Então, aquela atitude de Marta e de Maria era algo que se esperava, não é? Aliás, o livro do Apocalipse, os próprios Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei com ele. Olha que bonito. Certa vez, Jesus, ele estava na casa de um homem em que ele não foi bem acolhido, não. Entra uma mulher, começa a chorar, com as lágrimas lava os pés de Jesus e enxuga com os próprios cabelos. Depois derrama óleo na cabeça do Senhor. O homem, o anfitrião, aquele que deveria ser hospitaleiro, pensou no íntimo do seu coração: se esse homem soubesse quem está abraçando ele, ele não a trataria desta forma. Aí Jesus, percebendo, escutando os pensamentos do coração, sim, porque o Senhor escuta os pensamentos do coração, o chamou e disse assim: meu irmão, eu entrei na tua casa e tu não me destes o beijo da paz, o ósculo, não lavastes os meus pés. Esta mulher, desde o momento que eu cheguei, não para de enxugar os meus pés, de ungir a minha cabeça. O que Jesus queria dizer é: tu me convidastes, mas no coração não queria me receber, porque não fostes hospitaleiro comigo. Não basta servir à mesa, tem que demonstrar o seu bem-querer. Marta e Maria assim procederam. Duas mulheres, personalidades diferentes. Marta é aquela que se preocupa com todas as coisas, está sempre em movimento, sempre realizando alguma coisa. Maria é aquela mais contemplativa, a da escuta, aquela que presta atenção, aquela que percebe os detalhes. Enquanto a outra está lá, preocupada, preparando, o que servir, pensando aonde eles vão ficar, vou acomodá-los aonde? No quarto, aqui embaixo. Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo. E aqui quero abrir um parênteses, hein? Não era uma atitude própria da mulher aquela. Na cultura de Israel, estar aos pés do mestre era a função do homem. Sim, o homem era o responsável de transmitir a instrução. Não eram as mulheres, não. Na sinagoga, por exemplo, as mulheres não eram instruídas, eram os homens que estudavam a Torá. No templo, elas ficavam num pátio reservado para elas. Lembremos que a sociedade de Israel é uma sociedade patriarcal, com os contornos e as funções sociais muito bem delineadas. A mulher cabe o lar, instruir os filhos, educá-los, cuidar da casa. O homem cabe protegê-la, sustentar o lar. Mas a função de ouvir ali, de assimilar os ensinamentos do Senhor, não se configuravam
para a figura da mulher. E não sejamos cruéis com aquela cultura. Nós estamos vivendo em outros tempos. Ok? Nós não podemos, com as nossas categorias, dizer: nossa, que cultura excludente, a mulher não tinha um lugar na sociedade? Tinha. Não sejamos injustos, não. Ela tinha um papel bem delineado. Fazia parte daquela cultura. Ela não se sentia inferiorizada por causa disso. Mas muitas vezes nós precisamos aqui valorizar as nossas mães, nossas irmãs, nossas tias, nossos avós. Eu me lembro, eu sou da década de 70, eu me lembro que a mulher, a minha mãe, ela durante muitos anos, ela exerceu o magistério. Depois, até por uma orientação do meu avô, meu pai não, meu pai queria que ela continuasse dando aula, mais de 10 anos como professora. Mas meu avô queria que ela ficasse em casa, cuidando dos filhos, né? Eu já tinha nascido, a minha irmã nasceu um pouco depois. Mas o meu pai dizia: não, você pode continuar dando aula, minhas irmãs, né, que formaram contigo. Mas ela acolheu a orientação do pai e aí deixou o magistério. Deu aula durante muitos anos, mais de 10 anos, mas fez a sua opção. Eu sou de um tempo em que uma dona de casa não era reconhecida como trabalhadora. Não sei por quê. Naquela época, nós falamos assim: você trabalha? Dizia a mulher: não, eu sou do lar. Ora, minha mãe acordava às 5 horas da manhã para me arrumar, para mim ir para a escola, para preparar o café para o meu pai que ia para o quartel, para me despachar. Ia dormir 11 horas, meia-noite. Como é que uma mulher dessa não trabalhava? Meu pai sempre reconheceu o esforço da minha mãe. Falou: sua mãe trabalha muito. Trabalha muito. Por isso nós precisamos ajudá-la, ela. Mas, vejam, hoje nós temos mulheres e temos homens também que têm dupla jornada, profissional em casa. Mas a sociedade daquele tempo não reconhecia, na década de 70, na década de 80, que a mulher era uma trabalhadora, não. Porque trabalhava no lar, era dona de casa. Assim era Marta, não é? Uma mulher agitada, uma mulher preocupada, Maria mais contemplativa. Quando ela se queixa, Jesus olha para ela e diz assim: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte. Não será tirado dela isso não. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Marta, eu vim aqui não é simplesmente para dormir na sua casa, para fazer uma refeição, para descansar. Eu vim aqui para participar do convívio familiar com vocês. Eu vim aqui para trazer uma mensagem, mas eu vim aqui também para me inteirar da sua vida. Eu preciso também, não é, dessa presença de vocês. Maria está compreendendo isso. Ela está aqui recebendo a instrução. Fica um pouco aqui. Não se preocupe. O que tiver para comer, nós comemos. Onde precisar deitar, nós deitaremos. Mas deixe-me aqui transmitir a mensagem do reino para vocês. É isso que Jesus queria, sabe? Não que Jesus recrimine a atitude de Marta. Nós precisamos saber conjugar essas duas posturas numa só e ao mesmo tempo sermos proativos, mas também orantes, contemplativos. Nós precisamos de atenção. Hospitalidade não é simplesmente colocar as pessoas na nossa casa. Não obstante isso, é importante, não é? Às vezes acolher um parente, um irmão, um amigo que veio nos visitar, veio de longe. Mas o que importa é a atenção dispensada, aquele momento sublime. Hospitalidade vai além.
Ser hospitaleiro é também ter a sensibilidade, por exemplo, de se emocionar e de se fazer presente e acolher alguém que sofre uma enfermidade, alguém que está passando por uma crise. Hospitalidade também é isso, sabe? É ser afável, fraterno, com quem se dirige a nós, hospedar no coração. Tomemos o exemplo, o quanto é importante nós começarmos esse espírito hospitaleiro com o nosso Deus. Qual era o maior desejo de Abraão? O que Abraão queria, irmãos? Ele queria dinheiro? Abraão queria riqueza? Foi isso que ele pediu a Deus? Dai-me tesouros na terra. Hein? Não. Abraão queria fama, ser conhecido. Olha, divulgue o meu nome por todos os cantos deste mundo. Também não. O que ele queria? O que Abraão desejava? Um filho. Esse era o grande sonho de Abraão. Um filho. Ele já tinha Ismael com Agar, mas não era o filho da promessa. Não era o filho de Sara, sua companheira de uma vida. Aqueles homens que ele acolheu não estavam ali passeando, não. Passaram na frente dele. Vamos ver se nós vamos chamar a atenção dele. Então, vamos passar ali, olha. Vamos ver se ele olha para nós. Não. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram dizer a Abraão: o Senhor acolheu a vossa prece. O Senhor vai realizar o teu sonho, o da tua esposa. Se Abraão não tivesse esse espírito de acolhida, ele não teria realizado este sonho que estava no coração dele. Os homens foram lá para isso, os enviados de Deus. Vejam como Abraão aproveitou a graça que Deus tinha para ele. Meus senhores, se eu ganhei atenção diante de ti, não passem sem entrar na minha casa. Descansem, repousem, se alimentem, por favor, deixe-me acolhê-los. Depois, se for da vontade, continue a vossa jornada. E quando Abraão demonstrou esse amor, esse espírito, esta hospitalidade do coração, os homens revelaram o que eles vieram ali fazer. Onde é que está a tua esposa? Ela está na tenda. No ano que vem, nesta mesma época, nós passaremos aqui e você, Abraão, estará junto com Sara com um menino nos braços. Estão vendo? Se ele dissesse: eu não tenho tempo para escutá-los, volta outra hora, ele teria deixado a graça de Deus passar e não iria desfrutar dela. Às vezes, nós precisamos estar sempre nos questionando: eu estou hospedando Deus no meu coração? Eu estou acolhendo as pessoas? Eu tenho tempo para o meu esposo, para a minha esposa? Eu tenho tempo para os meus pais? Eu tenho tempo para ouvir a história do meu avô, do meu tio, que já é idoso, para brincar com aquela criança? Hein? Eu estou me importando com o meu vizinho que está enfermo? Ou eu estou me alegrando com aquela família que acabou de ter uma criança? Hein, meu irmão? Ora,
a graça de Deus que Ele reserva para você pode estar numa dessas situações, hein? Não esqueça, não esqueça, irmão. Nós vivemos numa sociedade hoje, essa sociedade contemporânea, é uma sociedade muitas vezes que nos consome muito. Amanhã, cada um aqui tem uma lista de tarefas. Nosso dia amanhã, tenho certeza, não será de descanso para a grande maioria aqui. E se aqueles que estão de folga, pode ter certeza, tem muitas atividades. É importante saber administrar essas coisas, porque isso é necessário, não é? Mas, se isso não for bem administrado, nós viveremos um utilitarismo, uma postura mecanicista que vai nos impedir de relacionarmos com Deus e com as pessoas. Fulano, estou sentindo falta de você na igreja. Minha irmã, não estou te vendo mais. Eu estou trabalhando muito, padre. Não estou tendo tempo para nada. Nem para você mesmo. Nem para os seus. Nem para Deus. Para cultivar essa relação com aqueles que te amam. Com aquele que lhe deu a vida, soprou nas suas narinas o Espírito, o Ruá. Tua vida está te consumindo tanto, que já não sentes mais a necessidade de acolher Deus no teu coração, e de viver com Ele esta relação. Será que não estás abrindo mão da graça de Deus? Porque como é que Deus vai entrar num coração que não se abre de forma espontânea, que não o hospeda com amor e com carinho? Por mais que essa pessoa seja boa, que tenha tantas preocupações, inúmeras demandas, como é que Deus então vai cuidar de você, se você não deixa, né, Ele adentrar na tua vida, no teu coração? Se você não se dedica para tirar um tempo na semana para contemplá-lo, para comungar na Eucaristia. A você que é jovem, a você que está se preparando para o crisma, e que hoje está aqui, inscreveste o teu nome ali, olha, naquele livro. Aquele livro é algo que faz parte da história da nossa igreja. É o livro dos discípulos e discípulas do Senhor, que estão se preparando para confirmar o seu batismo. Mas será que se você mergulhar no íntimo do teu coração e dizer bem assim: Senhor, eu estou lhe acolhendo plenamente, tens essa certeza? Esta segurança? Senhor, a minha relação contigo está sempre em dia. Eu estou sempre na tua presença. Eu celebro sempre a Eucaristia. Eu estou sempre na minha comunidade, na celebração da palavra. Eu sou força viva, Senhor. Eu sou como Maria, aquela que para te ouvir. Ah, mas eu também sou como Marta, Senhor. Eu também me preocupo com o bem-estar das pessoas. Você pode dizer isso? Nós podemos dizer isso? Nosso coração é um coração aberto para receber as pessoas como deste operário que é o nosso Senhor? Será que muitas das graças que nós desejamos e almejamos conquistar não foram realizadas ainda porque eu perdi a oportunidade de acolher esta graça quando Deus veio ao meu encontro e eu não o recebi? Façamos essas reflexões. Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, sabe que a comunidade de Colossos nunca recebeu uma visita de Paulo, sabe? Paulo nunca foi a Colossos, mas eu explico por quê. Não porque ele não quis, mas nem por isso ele descuidou da comunidade. Foi um discípulo de Paulo chamado Epáfras
que fundou aquela comunidade. Colossas ficava na província da Frígia. E havia uma outra grande igreja, algumas igrejas, comunidades muito grandes, também fortes, chamada Laodiceia, comunidade de Éfeso. Ficava ali na Ásia Menor, na Turquia. Não é? Mas Paulo hoje, nesta carta aos Colossenses, ele diz uma coisa que eu sempre tentei entender. Vejam, o fato de Paulo nunca ter ido lá, não quer dizer que ele nunca foi hospitaleiro com aquela comunidade. Pelo contrário, ele escreveu para aquela comunidade. E eu tentava entender, não é? Porque Agostinho vai dizer bem, basta entender, porque compreender está além da nossa possibilidade. Mas se você entender, já basta para que deres um bom testemunho de fé. Eu me perguntava, quando lia, ouvia esse texto, puxa, por que Paulo precisa completar? Faltou algo na paixão de Jesus? Completo em minha carne, vocês ouviram. Aquilo que faltou ao corpo de Cristo, a paixão de Cristo, que é a igreja. Mas, gente, será que Paulo está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, Cristo, eu completo na minha carne aquilo que falta à tua igreja. O sacrifício. Então, a cada dia eu me sacrifico na minha carne para completar na tua esposa aquilo que ela precisa fazer a cada dia. É o sacrifício, é me doar por ela. Olha que interessante, não é? Paulo não está esvaziando o sacrifício redentor. Ele não está dizendo que a paixão de Jesus não foi suficiente. Não, ele está dizendo, agora é a minha vez de demonstrar pela minha comunidade, pela minha igreja, este amor, Jesus, que tu vivestes no teu corpo, na tua paixão. Por isso eu me entrego a esta igreja, porque eu quero me sacrificar por ela, como tu me sacrificar. Que bonito, né? Pois bem, acolher alguém no coração é uma forma de sacrifício, de completar na sua vida, na vida da tua igreja, aquilo que Jesus abundantemente viveu na cruz. Que Ele nos abençoe, que sejamos acolhedores. Acolhemos primeiro a Deus, e Ele vai nos ensinar a ser hospitaleiro também com o nosso próximo. Lembremos, todos nós temos a necessidade de sermos acolhidos por alguém. E quem é acolhido se sente amado. E quem ama sabe o valor desse sentimento. Por isso o faz transbordar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,